feito para que a gente cresça, ou seja, para que desenvolva o entendimento sobre algo novo, né? Sobre algo novo. Eu geralmente, quando vou fazer parte elétrica, eu desligo a chave geral. Tem pessoas que desligam só a fase onde ela trabalha, o que também é uma segurança. E tem eletricista, eu não sou eletricista, tá? Eu não sou. Mas tem eletricista que não faz isso, ele desliga. Por quê? Porque ele sabe muito bem que os sapatos de borracha, a eletricidade não passa por corpo. Então ele segura, separa. A única coisa que ele tem que ter cuidado é não deixar o positivo se encontrar com o negativo, senão dá centelha, né? Então, faz uma explosãozinha e dá um susto na gente. A gente fica muito assustado. Esse é o medo para que a gente aprenda que o negativo e o positivo não podem se juntar, tem que se separar. Esses medos, ele vem para a nossa formação para que a gente se torne um ser humano com certas ponderações e crescimento. Quando a Bíblia fala que Deus nos deu um espírito de poder, né? E de amor, de moderação, e não um espírito de covardia, ele está dizendo de um medo espiritual, não material. Porque o medo espiritual, ele nos tolhe, ele nos sufoca, ele nos absorve, né? Nos absorve. Tem pessoas que, quase todo ser humano, se ele estiver dentro de uma casa, sozinho, e aqui na América é muito comum os estalos nas paredes na época do inverno, né? Quanto mais frio lá fora e mais quente o vidro dentro, os canos fazem de calefação, né? E às vezes até a parede, não sei se vocês que são novos, né, já passaram por isso. Quando esfria muito lá fora, e aqui dentro do vidro é muito, a parede em si, a madeira dá um estalo. E para quem está sozinho e é uma pessoa meia cismada com alguma coisa, ou se estiver vendo um filme de terror, fica um terror dentro de casa, né? Fica um terror. Isso aí é um medo não natural, mas um medo espiritual. Por quê? Porque a sua mente está sendo movida por uma série de imagens que te levam ao mundo espiritual, a te levar ao medo mais profundo. Então, quando a palavra de Deus em 2 Timóteo nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, porque o medo traz covardia. A covardia é uma sequência do medo, tá? A covardia é uma sequência do medo. Até um herói, um valente, ele tem medo, só que ele avança. O corajoso, ele tem medo, mas ele avança. O covarde não avança, ele retrocede, porque o medo é maior nele, age mais frontalmente nele. Isso tudo eu aprendi com ela, lógico, a gente de experiência. Mas trazendo para a Bíblia, a gente começa a ver uma série de coisas que é muito bom a gente entender. Porque tem pessoas que estão assim, eu vim do Espiritismo, tá? Eu vim do Espiritismo. Então tem gente que fala de espírito, de bruxaria, eles falam macumbaria. Macumbaria é um termo usado dentro das igrejas. Macumbaria não existe. Esse termo não existe. Não existe macumbaria. Não existe. Existe centro espírita, espírito, macumbaria, porque vem de macumba. O que é macumba? Macumba não é aquilo que vocês encontram. Quer dizer, as pessoas encontram na encruzilhada. Aquilo é uma oferenda. Macumba sabe, não sei se vocês já viram. Deixa eu explicar para você o que é macumba, que não tem nada a ver com o espiritismo. Sabe aquelas cabaças? Conhece o que é cabaça? É uma coisa que eles põem lá no Brasil tem uma semente chamada lágrima de Nossa Senhora. É uma semente que fica igual a pedra. Ela é cinza. Eles põem um monte, a gente fica tocando assim, ó. Sabe? Aqui tem os pequenininhos, né? Os pequenininhos que as crianças aqui tocam aqui. Aquilo que é macumba, do lado africano. É uma cabaça grande que eles pegam, trabalham, põem um monte de colar e fazem um instrumento. É um instrumento musical. O que tem a ver isso com centro espírita? Não tem nada. Você está vendo? É que aí vem de um instrumento, eles criam uma religião, macumbaria. Não tem uma coisa, não tem outra.
não tem uma coisa, não tem outra. Mas as pessoas, eu que vim de lá, eu tenho coisas que, quando as pessoas falam, elas falam com certo medo. E eu entendo do medo que elas falam. Mas não há nenhum poder do inferno para entrar aonde Jesus está. Não há poder. Agora, só que, como é que o medo age? Como é que o espírito do medo age na gente num relacionamento desse? Geralmente se dizia o seguinte: eu vim de família espírita, a minha avó recebia espírito dentro de casa, e aí ele dizia, eu vou matar, dizia que era o pai dela, eu vou matar minha filha, e no fundo minha avó morreu. A minha avó morreu de derrame, minha avó morreu, não sei de quê. Não foi ele o espírito que matou, foi a doença que matou. Então o que vem? O diabo vem, lança no coração de quem é duvidoso aquilo que ele pode dizer. Tem pessoa, esse que é o grande problema da maldição hereditária, que as pessoas fazem culto de maldição, a quebra de maldição hereditária. A maldição hereditária, ela só é existente quando alguém põe no coração que pode acontecer. Você está entendendo? O que pode acontecer? Porque eu vim de família em que a minha família, ela veio toda de divórcio, eu divorciei. Você entendeu? Nunca divorciei. Nunca tive esse problema de divórcio. Eu casei e estou aqui até hoje. Vem do pai. O pai bebeu, o filho bebe. Não, o filho bebe por falta de vergonha. Porque os pais acostumaram desde o início. Senão não bebia. Porque viu aquilo, virou um exemplo. Criança faz. E criança suga tudo o que os pais fazem. Isso não é espírito. Porque aonde Jesus está, pode até ser para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Mas para quem está em Cristo Jesus? Não. No meu corpo, não. No meu corpo, não. Por quê? Porque Deus me deu um espírito, sabe, de poder. Deus me deu um espírito de amor e de moderação. O Espírito de Deus que está em mim não vai deixar que o diabo entre e faça de mim uma bagunça. De maneira nenhuma. Outro que Deus que nós servimos. Que Deus é esse que permite? Ele permite? Não, nós talvez deixamos condições, portas abertas, que o diabo entra. Mas a batalha é aqui na mente. A batalha é na mente. É por isso que eu quando eu ouvi a psicóloga, que não era evangélica, falar, eu parei para ouvir e tentar entender os pontos que ela... Os pontos naturais dela são importantíssimos. Mas tem como você pegar esses pontos e aplicar na vida espiritual. É isso que eu estou tentando fazer hoje. Sabe? Tem uma série de coisas que, no mínimo, o meu microfone deve estar batendo em minha riada. Por isso que está instalando assim. Tem coisas que não dá para poder, não é suportar, mas tentar trazer para a realidade. Porque aonde Jesus entra, a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, ele limpa a casa e adorna a casa. E também quando o Espírito de Deus, a gente se afasta, os demônios que estavam em nós vêm e traz 7 vezes mais. É Bíblia. Mas não é porque os demônios vieram e entraram com o Espírito Santo dentro. Não tem como. Não tem associação. A luz com a treva. A treva não sufoca a luz, a não ser se a luz se distancia na nossa vida. Você está entendendo? Por quê? Porque nós temos um espírito de poder. A gente tem um espírito do Senhor, que é a presença de Deus, em nós para nos fortalecer. E o medo no mundo espiritual, ele traz covardia. Por que as pessoas têm uma série de dificuldades de permanecer na igreja quando elas saem daquilo dos parâmetros que a Bíblia diz que nós temos que andar, caminhar, viver, e elas caem no mundão por uma razão ou de outra, de uma forma ou de outra? Por quê? Porque a primeira acusação que vem é do diabo. O seu lugar não é lá. Você não pode mais estar lá. Você está fazendo isso, Deus vai te punir. A primeira impressão é trazer medo. É por isso que eu digo, o culto Santa Ceia é o melhor culto para ver quem está pecando. Que isso, pastor? Claro! É a hora da reconciliação. É a hora de pedir perdão.
Pedir perdão a Deus, pedir perdão ao irmão, pedir perdão à família, eu não sei qual é o tipo de problema, mas pedir perdão e se reconciliar com Cristo. É o dia que a pessoa tem que chegar aqui, cheia de pecado, olhar para a mesa que simboliza a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, e sentir que foi feito um sacrifício na cruz para libertar tudo aquilo. Hoje, nós estávamos na reunião lá do ANC, logo depois, nós não íamos ficar, porque nós tínhamos que fazer algumas coisas, aí resolvemos ficar junto com o nosso grupo do ANC. Aí uma coleguinha nossa lá, uma senhora veio e falou assim, tem culto especial na sua igreja hoje? Eu digo, não, especial não, tem culto. Hoje é quarta-feira de cinza. Ela falou, mas vocês já dão cinza? Eu digo, não, a gente não usa cinza. O meu Jesus já morreu na cruz por mim há muitos anos atrás, já me libertou de todos os pecados. Aí eu falei para mim, cara, traz aqui uma coisinha, porque às vezes eu me perdi, eu falei para ela. Então a gente pega esse tempo todo, mas na quarta-feira você vai lá e recebe a cinza. Então Jesus morreu, não valeu a pena. Não valeu a pena. Para que eu vou receber cinza? Para me purificar dos meus pecados? No Brasil, no Rio de Janeiro, eu pulo o carnaval uma semana inteira. Aliás, eu pulo 2 semanas, porque antes do carnaval, começa o carnaval. Aí chega na quarta-feira, eu fiz um monte de coisa. Eu falei para o pastor, não tem um outro pastor que faz ginástica junto com a gente. Eu falei, na minha cidade natal, ela é muito engraçada. Eu disse, por quê? Porque a gente vai para a rua, a gente fica uma semana na rua, faz sexo, dorme, bebe, cheira, fuma, faz de tudo. E depois quarta-feira eu vou para a igreja tomar cinza, para perdoar os meus pecados. Ele falou assim, é engraçado, eu digo, muito engraçado. Jesus morreu na cruz, mas chega no carnaval, ele não é forte o suficiente. Tem que ser a cinza para poder purificar. E por que tem que ser a cinza? Porque o que purifica é o sangue, não a cinza. Aí elas ficaram me olhando e digo, não, nosso culto é especial. Não tem cinza lá. Graças, só se pegar fogo na igreja, aí não tem jeito. Então, estou começando a colocar na cabecinha deles uma realidade que talvez eles ainda não tinham atentado para isso. Devagarzinho eu estou colocando ali o evangelho mais ativo, porque eles vêm falando de ramificação, de uma outra denominação, que a gente não vai falar, porque tem gente que está nos ouvindo, mas já deu para entender o que eu falei. Né? Tudo isso é o quê? Medo. Porque se eu não for lá, não receber aquilo que eles dão, eu continuo no pecado. Quando a gente para pensar, a nossa mente ela é bombardeada. É por isso que a gente vê que toda batalha espiritual é na mente. Porque se a gente abre a mente com dúvidas, com covardia, não, eu não vou lá porque Deus não está satisfeito comigo, eu não vou lá porque eu não posso estar lá, não é o meu lugar de estar na igreja. Então o diabo já começa a botar na mente a acusação, e quanto mais ele distanciar da luz, mais as trevas vai consumindo. Então todo pecador consciente é covarde. Ele é covarde, porque ele foge da realidade. Ele foge do confronto. Mas não é do confronto do pregador com ele. Não, é do confronto dele mesmo com Deus. Porque ele não quer ceder para Deus. Não quer ceder para Deus. Ele não quer que a voz do Espírito Santo que está dentro dele o condene e diga assim, mas é hora de você estender a mão e pedir perdão a Deus. Você está entendendo? É por isso que tinha muita igreja no tempo passado, que quando a pessoa pecava da igreja que voltava, ela tinha que pedir perdão na frente da igreja. Não sei se vocês lembram disso. E era uma coisa difícil, mas fazia. Aí, olha, ainda tem igreja assim até hoje no Brasil, né? Eu pequei por causa disso. E às vezes, quando pecou, mas ficou na igreja, eles falavam do pecado e ficavam em disciplina. E depois, quando resolvia tudinho, voltava. Quero me reconciliar com a igreja, uma série de coisas. Porque é o espírito que sufoca as pessoas. Mas não é o nosso caso, graças a Deus. Nós somos livres. Nós somos verdadeiramente livres, porque nós temos um espírito, que é um espírito de poder, de amor e de moderação, que nos leva à consciência. Mas como a gente faz isso acontecer? Através da fé. A fé é que nos direciona
para pensarmos e meditarmos desse jeito. Quer ver uma coisa? Vamos ver Salmos de número 46, 1 a 3. Quem puder abrir para mim no telefone, Salmos 46, de 1 a 3. Porque a Camila deu um pulinho fora dali, mas daqui a pouco ela... Salmos de número 46, versículo de 1 ao versículo 3. Vamos lá. Salmos 46, versículo 1 ao versículo 3. É bem mais fácil lá no monitor, né? Olha lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso que eu intitulei hoje, eu coloquei aqui o título. Não está aí não? Está na apresentação só. Eu botei só na apresentação ali embaixo. Eu não puxei para a lista do título. Eu deixei bem aqui o título para você ver que eu ia me basear nesse versículo, mas não me baseei. Eu coloquei nesse. Socorro bem presente. Porque o Espírito de Deus, ele é bem presente na nossa vida. E ele é o nosso socorro. Porque mesmo na hora, irmão, mesmo nós que temos uma consciência firme da palavra de Deus, do Espírito que nós temos, a salvação em Cristo Jesus, tem hora que a gente dá uma balançadazinha. Tem hora que a gente é colocado em pauta, a gente é colocado em questionamento, mas a gente tem que bater para dizer: o Senhor é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. O que é isso? Isso é o Espírito do Senhor. É o Espírito da verdade combatendo o Espírito do medo, porque o medo traz ousadia. Traz, como é que eu disse ontem? Ele traz covardia. Ele traz covardia. Vamos lá ver Josué 1. Josué 1, versículo 6 ao 7. Livro de Josué, capítulo de número 1. Diz assim, ó: esforça-te. Olha o que Deus está falando para Josué, logo depois da morte de Moisés. Não é fácil, irmão, assumir milhares e milhares de pessoas, a levar esse povo a uma terra prometida. Não é fácil, não é fácil. E aí ele fica abatido. Aí o Senhor manifesta a Josué. Isso aí é Antigo Testamento, irmão. Isso é Antigo Testamento. Esse povo aqui não vivia o que a gente vive hoje, tá? Hoje nós temos o Espírito de Deus em nós. Esse aqui, eles recebiam a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eles não tinham o Espírito de Deus neles. Não. A manifestação. Aí Deus aparece e diz para Josué assim: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Essa versão qual é? É AA, né? Bota na linguagem de hoje, porque eu faço pelo estudo do meu telefone. Então diz assim, tá a mesma coisa? Diz assim: seja aí, essa é a minha Bíblia de estudo que eu fiz, a administração de hoje. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. E logo depois tem mais um versículo, né? Porque é um e o 3, diz assim: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Esse é o 2, né? Esse é o 7. Esse é o 7. Tá, é 1 e 7. 6 e 7, desculpa. Então, seja muito corajoso. Ou seja, expulse de vez o espírito do medo. Isso aí, Josué traçando Deus traçando para Josué uma etapa de caminhada, e Josué abatido pela morte de Moisés, com perigo, com problema, e de repente ele podia estar pensando: nós estamos conjecturando, será que Deus vai falar comigo
como falava com Moisés. Isso antes de Deus falar com ele. Será que Deus vai me conduzir? E este povo, tem pessoas aqui mais velhas do que eu, tem pessoas talvez que têm uma intimidade com Deus maior do que eu. Era um grupo monstruoso. Ali tinha os anciãos que falavam com Deus, claro que tinha, era um grupo. Será que esse povo vai me comandar, ou eu vou comandar esse povo? Como eu vou? Tudo isso, talvez o diabo tenha colocado no coração de Josué. Tu não vai ser capaz, rapaz. Tu não vai render. Você não vai render. Aí Deus vem e fala com ele. Seja corajoso. Muito corajoso. Quando eu iniciei meu ministério, eu escutei algumas pessoas dizendo assim, no início do meu ministério, o Senhor sempre trabalhou me levou para trabalhar na área de libertação. Sempre. Eu vim do Espiritismo, depois eu fui pedir ao Senhor para me tirar um pouco desses confrontos. E quando eu vim para a igreja, eu fui tirado um pouco desses confrontos, apareceu mais oportunidade para trabalhar. E na igreja a gente trabalha no geral. A gente é clínico geral que trabalha em todas as áreas, através da palavra de Deus. Mas no meu tempo de evangelista, eu era muito na área da libertação. Não que eu procurava demônio para libertar. Eu nunca fui desses. E tem gente que gosta, né? Tem gente que fuça, né? Não, pode me chamar, na bota assim, expulsa o demônio, na porta de casa, vão vir bater lá na casa dele. Não era o meu caso. Mas sempre acontecia comigo alguma coisa. Ou os pastores me levavam para poder ajudar, para auxiliá-los em alguma coisa, ir no coração, ou expulsar o demônio. Não que eu expulsava. Eu tinha meu pastor que fazia, a gente apenas auxiliava ele. Mas era a minha área. E porque eu tinha uma sensibilidade muito forte para o lado de ver algumas coisas, ainda tenho algumas coisas, sinto o cheiro de algumas coisas, ainda sinto o cheiro de algumas coisas. Sinto o cheiro de algumas coisas. E essa sensibilidade era muito viva na minha vida. E aí eu fui pedindo para Deus tirar, porque dentro da igreja, às vezes, é mesmo que você está aqui pregando e chega uma pessoa fora, nova na igreja, aí Deus olha assim, aí o Espírito de Deus mostra alguma coisa, você sente cheiro de alguma coisa, você começa a ver o olho, você pega o ninho, você perde o ninho, você perde o plumo da pregação. Você se perde, porque você vai ficar focado naquela pessoa, porque o diabo já se manifestou nela, no mundo espiritual, você já viu, e aí você vai ficar focado, você vai perder a linha de tudo. Então isso ia me prejudicar mesmo, mas eu já vi muita coisa dentro dessa igreja. Quando eu cheguei para ser pastor nesse prédio aqui, muito tempo atrás, nós fizemos uma reunião de oração e para que Deus pudesse nos direcionar em algumas coisas, porque aqui muita gente passou por aqui no meu ministério antigo e não ficava, a igreja murchava e os pastores passavam mal, chamavam isso aqui de cemitério de pastores, e me mandaram para cá. Então eu digo, vamos orar porque é luta, né? Então a gente tem que orar, tem que estar recalcado, não é recalcado, mas seguro, né? Fortalecido de oração, que a gente vai atravessar. Eu não sei se aquele lugar realmente é um lugar, como dizem. Vamos lá. Comecei a orar. Precisamos orar. Aí, um dia eu vim aqui trabalhar aqui na igreja, aqui na casa de Hiller, era uma máquina de Hiller muito grande. A máquina de Hiller, eu acho que era mais ou menos esse quadrado aqui. Assim, enorme. Assim. Não era o tanque. O tanque é separado, só a máquina. O que queima era óleo. E aí eu entrei, comecei a olhar as coisas, olhar e orar, e olhando e vendo. Aí um dia eu entrei atrás da máquina do Hiller. Tem um espaçozinho. Aí tem uma parede que ela vinha até aqui ela termina. Aqui fica só parede de pedra, que é a fundo. E aqui tem uma entradazinha. Aí eu botei a lanterna, aí achei uma lança de índio, toda amarrada, né, com tiras, pontos pendurados, escrita, a lança toda aqui. Eu digo, uau, e tocaram aqui nesse canto.
Não era nada que alguém participasse de uma festa, alguma coisa, criança, não. Era algo que pra gente, no mundo espiritual que conhece bem, a gente sabe que a gente tinha alguma ligadura com alguma coisa. Peguei, quebrei, joguei fora. Outra vez, bem mais depois, nós chegamos aqui um dia de manhã, um dia à tarde, uma coisa assim. Era antes do culto. Nós chegamos ali, aí fui abrir a porta na frente, tinha um despacho. Lá embaixo, uma oferenda de macumba bem na porta. Sendo bem na porta da igreja. Oferenda mesmo. O olvidar, tudo na porta da igreja. O que eu fiz? Juntei tudo e deixo. Se é outro, já nem vai jejuar 200 anos. Jejuar por coisa que aconteceu. A autoridade está em nós. Eu não estou ultrapassando a linha de ninguém. Olha, porque eu vim de lá, eu sei também o que eu estou falando. Eu não estou ultrapassando a linha deles, mas eu estou no meu habitat. Eu estou diante da casa do Senhor e eu sei quem está em mim. Mas não com isso eu meto o pé na porta e digo, tem demônio aí, manda para cá, eu vou resolver com ele. Mas eu sei que existe um Deus que está em nós, um Espírito de Deus que nos fortalece. Mas também a gente tem que ter ânimo, a gente não pode ficar abatido. Acontece alguma coisa, acontece algum deslize, acontece alguma situação, acontece. O diabo afronta, porque o diabo não gosta da gente. Ele quer nos destruir todos os dias da nossa vida. Enquanto tiver fôlego de vida, ele quer tirar a gente da presença de Deus. Isso é verdade? Claro que é verdade. A Bíblia diz que ao nosso redor ficam os anjos do Senhor, em volta, entrando para a direita, andando pela esquerda, no sentido contrário dos anjos, os demônios. Aí, quando a gente tem alguma falha no mundo espiritual, há uma brecha entre um e outro, ele entra. É aí que ele entra. Quem implanta a covardia, o medo, é o diabo. No mundo espiritual é o diabo. Para que a gente possa perder a noção de Deus, perder a fé em Deus. Vamos lá, Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Então a gente aprende, no Salmo de número 46, Deus é socorro bem presente. Josué 1, 6 e 7. Seja corajoso. Isso são os pilares para a gente vencer o mal. E agora, por último, a gente vai aprender, tá? Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que tinha ordenado, e a vocês, lembre-se disto, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É isso que nos faz ser forte e não ter medo, porque o Senhor é conosco. Quando a gente olha para a luta daqueles que passaram antes de Jesus, Jesus não era com eles. O Espírito de Deus se manifestava a eles. Mas nesse inteirinho, eles sofriam. Agora não. Agora é diferente. Agora é diferente. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Lutas, muitas. Mas abandono de Deus da nossa vida, jamais. Porque Ele está conosco todos os dias. É por isso que eu digo que o pecador, ele é covarde, por isso que ele foge da presença de Deus, aquele que não quer confronto. Por quê? Porque ele não tem coragem. Ele é covarde. Eu digo ele, o pecador, tá? O pecador, sim, o ser humano, ele é covarde. Porque ele sabe que está errado. Ela sabe que está errado, mas ela não quer confronto. Por quê? Não quer mudar o seu erro. Não quer mudar o seu erro. E muitos saem da casa do Senhor, muitos abandonam o Senhor, que você encontra um monte por aí. Eu tenho força para voltar. Eu tenho a frase que o diabo põe na cabeça deles é: eu tenho que consertar a minha vida para voltar para a casa de Deus. Essa é a frase. Não vai consertar nunca. Nunca. É o mesmo que dizer assim: você tem que fazer um regime a partir de hoje. Amanhã eu chego na sua casa com uma cesta do café da manhã. Te levo para a churrascaria no almoço. Depois à tarde te levo para uma padaria.
e à noite estiver num outro restaurante, você vai emagrecer quando? Nunca. Porque os manjares do inferno na vida dessas pessoas são muito maiores do que aquilo que ele pensa em Deus. Não é que de Deus não é maior, mas o diabo é muito maior. Por quê? Porque os olhos dele não estão para as coisas de Deus, os olhos dele estão para as coisas do mundo. Quando uma criança prefere comer hambúrguer, batata frita e não feijão com arroz, por quê? Porque ele acha que aquilo ali é mais gostoso do que o feijão e arroz. Não é verdade? Mas o que sustenta aquela criança na sua fortaleza de saúde? É o feijão com arroz. É o dia a dia. O outro destrói a vida daquela pessoa. Torna-se gordo, se torna com uma imunidade baixa, enfim, totalmente. Mas qual é os olhos dele? Se mandar escolher, ele vai direto para o hambúrguer e para a batata frita. É isso que o diabo faz. Então a gente entende que 3 fontes para resistirmos o diabo. Primeiro, o medo. Primeiro, saber que Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro. Salmos 46, 1, 13. Segundo, Josué 1, 6 e 7. Seja corajoso. Não tenha medo. Medo de quê? O Senhor é contigo. Terceiro, Deus está conosco todos os dias. E aí a gente vence o medo. Então, quando alguém chegar e colocar alguma coisa em xeque na sua vida, alguma palavra, mas cuidado, aqui nesse país a gente vive muito com medo natural, né? Medo de perder emprego, medo de fazer uma coisa, aqui a gente anda muito medroso. Muito medroso. Eu digo uma coisa para vocês. Não tenha medo. Porque a vida aqui é boa, porque a vida aqui não muda. Ela é a mesma tempo todo. Se você conseguiu vencer os dias a dia no início, você vai vencer todos até o final de quando você estiver aqui. Porque a vida aqui ela é repetitiva. No Brasil é muito alto e baixo. Você não sabe o dia da manhã, mesmo tendo uma vida estabilizada. Mas aqui é mais fácil você conseguir emprego aqui do que conseguir no Brasil. Mediante o que você faz. É mais fácil. Por quê? Porque aqui você tem uma condição que o americano vai querer fazer o que você faz. Você vai ter que guerrear com outro brasileiro. No mínimo. Mas você vence. Sempre vence. Então esse medo a gente tem que vencer. Deus é o nosso provedor. Mas eu tinha pessoas que não conseguiam tirar a carteira de motorista. Por quê? Eu não consigo, já tentei 1, 2, 3, 4. Vai até a 10ª, vai até a 20ª. Continue fazendo. Um dia você vai se cansar, vai decorar tudo e vai tirar a carteira. Mas eu não consigo. Você é incapaz. Não, você é capaz. Você só não quer. Você só não quer. Porque tentou a primeira vez e não deu certo. Acontece. Não é? Não, mas eu vou dizer assim. Não desista. O Senhor é contigo. Fique forte, seja muito corajoso. Vença. Vença. Vença, porque o que faz a gente retroceder é a falta de fé. É a falta de crer em Cristo Jesus. Sabe? Não deixe que ninguém comande a sua vida. Deixe que Cristo comande a sua vida. Porque nós já aprendemos hoje que o Senhor é conosco. A gente tem que ter coragem. E o Senhor está conosco todos os dias. A gente tem que aprender isso de uma vez por todas. Não deixe que o medo te assole. Levante, estufa o peito e vai em frente. Tenha mais fé em Deus. E Deus te ajudará. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.